Valeu, amigos do esporte, aquele abraço. Terça-feira, nosso encontro marcado na TV Max, no Max Esporte. Sempre às 8 da noite, meia-noite repeteco, a gente falando de outros esportes e falando dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. E a gente vai começar daqui a pouquinho, porque o oferecimento aqui do programa Max Esporte é da Rei TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Digiante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. Essa aqui, ó. 2 endereços na Zona Sul. Visconde Caravela 55, Pinheiro Guimarães 45A e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes 12.342. Bota aí, meu querido Bira, nossos mosqueteiros e também a nossa princesa Lei. Chegou ele. Ele chega atrasado, mas chega. Mas Botafogo não está chegando atrasado, está chegando bem. 4 vitórias. Nossa Luciana Campos aqui. E o programa hoje é 4x4. Aquele carro 4x4, um carro bom, né? 4 que o Flamengo levou e 4 vitórias seguidas do Botafogo. É o programa 4x4 hoje, tá certo? E a gente fala também das Olimpíadas. Primeiro, o Jorge Ramos de volta aqui, vai ser o primeiro a falar com a gente. Jorge Ramos, meu querido, o que foi destaque nas Olimpíadas para você? Boa noite, meu querido Jorge Ramos, sempre abalizada a sua opinião aqui. Bom, muito boa noite também a você, Carlos Borges. Boa noite aos meus amigos. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando. Bom, o Brasil fez talvez a melhor apresentação em número de medalhas, certamente foi. O Brasil conquistou muitas medalhas, o mesmo número de ouro, mas no total conseguiu 2 a mais do que na edição de 2016. Olha, foram várias as situações, mas eu vou destacar, né, a medalha da Rebeca Andrade. Ela foi muito bem, né, ganhou uma medalha de ouro, uma medalha de prata, e ela fez uma evocação, né, fez uma homenagem, né, a todas as pessoas que vivem nas favelas, né, desse Brasil imenso. Eu acho que esse momento é um momento de lembrança, e lembrar, né, das pessoas que têm dificuldade é muito importante. Quando se atinge um determinado nível, essa dificuldade cai um pouco, mas o início é muito difícil, e ela, para mim, foi o grande destaque do Brasil nesses Jogos Olímpicos e da própria Olimpíada. Borges. Valeu. Sérgio Américo, meu querido Sérgio Américo, destaque para você dessas Olimpíadas de Tóquio, que 2021 nós disputamos, mas foi de 2020. Boa noite para você, Serginho. Boa noite, meu amigo Carlos Borges. Boa noite também para toda a galera que está ligada aqui no Max Esporte, nossos telespectadores, amigos, companheiros de programa. Olha, até esticando e complementando o que disse o companheiro Jorge Ramos, me chamou muito a atenção, claro, a Rebeca Andrade, sensacional. Pela primeira vez, uma mulher ganhou 2 medalhas nas Olimpíadas. Ela realmente foi sensacional na medalha de ouro, na medalha de prata. A ginástica artística teve seu apogeu com a Rebeca. Também me chamou muito a atenção, Borges, o boxe. O boxe realmente foi um grande destaque. Eu vi a luta do Herbert Conceição Teixeira, ele ganhou o ouro e realmente foi dramático no 3º round. Ou ele nocauteava o ucraniano, ou ele não ganhava a medalha. E ele conseguiu dramaticamente, um cara espontâneo, gostei muito do jeito que ele falou, dedicando inclusive a medalha às vítimas e às pessoas que sofrem por causa do Covid-19 no Brasil. Um baiano genial. Decepção para mim foi o voleibol masculino, né? Voleibol masculino campeão olímpico, campeão da Liga, campeão da Copa do Mundo, campeão de tudo, e realmente uma atuação abaixo da crítica, muito irregular, e o vôlei masculino ficou fora, assim como todo o vôlei de quadra ou de praia. Então, esses são os meus principais destaques na Olimpíada. Sem falar que os novos esportes, o surf e o skate, também deram conta do recado, meu amigo Borges. Valeu. Agora a Luciana Campos, a princesinha do Max Esporte. Alô, Luciana Campos, boa noite. Destaque para você das Olimpíadas de Tóquio. Boa noite, Borges. Boa noite aos meus amigos aqui do Max Esporte, aos nossos telespectadores. Bom, agora eu acho que eu vou conseguir... Não vou conseguir pelo menos dormir direito, porque daqui a 2 semanas tem a Paralimpíada e eu vou continuar ligada, virada à noite, torcendo pelos nossos atletas. Mas eu quero destacar aqui dois momentos muito importantes. A Raíssa, pela juventude que ela tem e pela forma como ela conduziu, a entrada do skate no mundo olímpico, ele trouxe muito mais do que aquela alegria, aquela torcida,
mas a maneira como as pessoas se confraternizavam, como elas se ajudavam, é algo que a gente precisa no mundo hoje. A gente vive um mundo polarizado, e quando a gente viu ali que elas eram só adversárias e não inimigas, e quando uma caía, todas iam ali para ajudar, porque aquilo era um esporte, e o que estava ali em jogo era atuação, mesmo tendo a medalha, elas se sobressaíam muito, muito. E a Raíssa, eu acho que ela representa esse espírito. O outro foi o Isaquias, aquela garra, aquela vontade dele, e o discurso final em que ele também oferece para as vítimas do Covid, ele, com toda a sua humildade, com toda a sua generosidade, com toda a sua visão de mundo, ele nos orgulha bastante, mostra muito do que é esse país. Assim, mas tem que ficar ligado que tem Paralimpíada aí a partir de 24. Então a gente volta aí. Muitas medalhas, muitas medalhinhas. Otávio Bocão está feliz da vida. Olha o sorriso desses dois, dele e Jorge Ramos. Mas vamos falar inicialmente das Olimpíadas. Destaque para você, foi o futebol masculino realmente? Ou tem outro destaque das Olimpíadas? Boa noite, meu querido Bocão. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite a todos os meus companheiros. Evidentemente que o futebol masculino, né, teve a sua participação aí com um pouquinho de dificuldade no último jogo, mas evidentemente eu tinha falado aqui antes que o Brasil ganharia no futebol masculino medalha de ouro e no futebol feminino não ganharia medalha por causa da reciclagem, da reformulação que nós não fizemos. A Lu foi muito bem aí dizendo que a Rebeca foi importante. A Rebeca foi muito bem nas Olimpíadas, o Isaquias também. Meu destaque justamente é o Botafogo. Não, Botafogo, falando Botafogo, estou pensando no Botafogo já. Daqui a pouco. Mas evidentemente que o Brasil no futebol masculino recicla, renova, e nós ganhamos alguns jogadores justamente para o Mundial, justamente para a renovação também. É isso aí. Agora, o Paulo César Oliveira, na madrugada de Bruxelas. A madrugada de Bruxelas deve ser uma coisa espetacular. Já estive lá, o nosso Jorge Ramos já esteve lá também. Bruxelas é um negócio espetacular. E de madrugada, meu amigo, à noite é uma criança. Meu querido Paulo César Oliveira, o destaque vindo da Europa dessas Olimpíadas. Qual foi o grande destaque aí comentado, pelo menos em Bruxelas e também na Europa? Boa noite para você. Para nós, boa noite. Para você, já está quase bom dia. Paulo César Oliveira, boa noite. Muito bom dia aqui na Bélgica para você, Borges, e para todos os nossos participantes, nossos seus companheiros. Obviamente que as Olimpíadas se sagraram no final por um sucesso, que afinal de contas a situação era totalmente adversa devido à Covid, mas o saldo foi realmente muito positivo, apesar de grande parte sem público. Um grande destaque, a vitória do italiano na parte dos 100 metros, foi realmente uma grande surpresa, uma surpresa que fez um destaque muito importante na Europa. E quanto à participação brasileira, acho que devo destacar o Brasil num todo, como tendo sido a equipe brasileira em termos olímpicos que mais medalhas conquistou. Por isso, obviamente, aliás, na semana passada falávamos sobre isso, sobre um possível insucesso. Acho que o Brasil, na realidade, coletivamente, foi o grande sucesso que todos nós poderíamos esperar e que conseguiu realmente corresponder com o maior número de medalhas da história do Brasil em termos de competição olímpica. Valeu, Paulinho. Vamos fazer o seguinte, vamos para o basquetebol. O Brasil não jogou as Olimpíadas, mas os Estados Unidos foi lá e faturou. É um timaço, né? Vamos falar de basquetebol e tem muito para falar desse assunto. Vem aí, Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte, muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E a edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 chegou ao final neste último final de semana, com o basquetebol americano mostrando todo o seu favoritismo no masculino e no feminino. Na final do masculino, os Estados Unidos bateram a fortíssima equipe da França por 87-82, conquistando a sua 4ª medalha de ouro consecutiva em edições dos Jogos Olímpicos. O favoritismo dos americanos se mostrou desde o início, mas na partida contra a França foi osso duro de roer. Apenas no final do jogo foi que os Estados Unidos conseguiu abrir contra a França e com sua equipe liderada por Kevin Durant, Jrue Holiday e Devin Booker, conseguiu no final abrir 5 pontos
e fechar o placar. A classificação final do masculino terminou com Estados Unidos em primeiro, França em segundo, Austrália que bateu a equipe da Eslovênia na disputa pela medalha de bronze e terminou em terceiro com a Eslovênia em quarto. Foi uma belíssima campanha do time americano que, além de ter jogadores de melhor nível técnico, conseguiram se ajustar dentro da competição porque eles foram formados muito rapidamente e não tiveram assim tantas dificuldades durante os Jogos Olímpicos. Vamos esperar para a próxima. Já no feminino, a equipe americana não tem assim nenhum tipo de receio de jogar contra ninguém. Eles foram campeãs, pela 7ª vez das edições dos Jogos Olímpicos. É a 7ª medalha consecutiva de ouro da equipe feminina americana. A última vez que a equipe americana perdeu uma partida foi nos Jogos Olímpicos de Barcelona. São 55 vitórias consecutivas. A equipe liderada por Sue Bird e Diana Taurasi são duas lendas do basquetebol olímpico que ganharam 5 medalhas de ouro em edições dos Jogos Olímpicos. São as únicas de esportes coletivos que conseguiram essa façanha. Os Estados Unidos derrotou o Japão na final pelo placar de 90-75, conquistando o ouro. Japão ficou com a prata. A França derrotou a Sérvia pela disputa do bronze, ficando com o terceiro lugar, e a Sérvia em quarto. Foi uma belíssima campanha onde a equipe americana utilizou do seu tamanho e da sua condição técnica para fazer um jogo dentro do garrafão e liderar do início até o final. Valeu muito, mais uma vez, uma belíssima edição dos Jogos Olímpicos, com jogos muito bonitos e de grande aprendizado para o público do basquete. Nos veremos na próxima semana que vem, aqui no Max Sport. Um grande abraço, tchau, tchau. Agora é hora de falar do Games. Meu querido Paulo Bizarro e suas camisas lindas de morrer. Vai lá, Paulinho. Alô, galera do Max Sport. Estamos chegando nessa terça-feira para esquentar a sua noite, já com aquela dica de games. Vem aí Hunters Arena, jogaço de batalha em campo aberto para até 60 jogadores para PS4, PS5 e PC. A gente vê agora. Mais jogaço de ação e aventura. Ghost Tsushima, versão do diretor. Jogaço para PS4 e PS5. Gameplay here! Notícias do CBLOL. Dia 21 de agosto está definida a primeira semifinal. Pain Game versus Renga, que venceu a Loud no último sábado. E no dia 22 de agosto, Vorax versus Red Kennedy, que acabou com o Flamengo no último domingo por 3-0. Aliás, Flashport tá na hora de dar uma repensada. A galera do Academy tá voando, vamos renovar. A grande final será no dia 4 de setembro. Vamos ver quem vai ser o nosso representante no próximo Mundial. Última para fechar com chave de ouro. Destaque da galera, primeira Copa BNT eFootball Mobile. Nesse link aqui da Arena você se inscreve gratuitamente. Até o início da gravação desse programa ainda faltavam 3 clãs, hein? Cada clã tem que ter 12 jogadores, sendo 8 titulares e 4 reservas em formato de mata-mata. Vai lá que o mobile tá arrebentando no eFootball. Eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem com muito mais de game. Tchau, tchau! Agora voltamos aqui para a Princesinha
e para os nossos queridos mosqueteiros, porque a gente tem que falar do vexame, da confusão, porque essa confusão já teve vários e vários anos. Teve até quando tinha um patrocinador de um refrigerante que não valia, que não era patrocinador oficial, os caras botaram a mão na hora do hino nacional. Copa de 90. Foi em 1990, Copa do Mundo de Sebastião Lazzaroni como técnico da equipe brasileira. Ô, Jorge Ramos, essa confusão COB, CBF, não vai acabar nunca, não? Olha, eu acho pouco provável que acabe, mas o importante é que existe uma tradição nos Jogos Olímpicos e isso tem que ser respeitado. Não é possível que uma delegação brasileira, uma delegação de futebol, com jogadores tarimbados, né, orientados, e não sigam ali aquele ritual. Você quer fazer algum tipo de comentário? Na hora que você for entrevistado, há liberdade de expressão, nós vivemos num país livre, democraticamente, e o jogador pode se expressar da melhor maneira possível. Mas ali não, ali existe todo um rigor, uma tradição dos Jogos Olímpicos. Eu acho que o COB está certo em cobrar ali essa atitude. Não sei como é que vai terminar isso. Aqui no Brasil, há sempre, quando acontece alguma coisa desse tipo, há uma gritaria e depois nada acontece. Talvez por isso se repita. Então, acho importante que haja, sim, um posicionamento firme do COB nesse incidente relacionado à seleção brasileira de futebol masculino. Já eu quero falar com a Luciana Campos em relação justamente à questão financeira, de algumas colocações, de quem vai pagar a multa, se cabe multa, como ela também é advogada, mas o nosso Octávio Bocão está conosco. Cadê o Octávio Bocão? Nosso Octávio Bocão, cadê ele? Estou aqui, Borges. É o seguinte, em relação a ex-jogador de futebol, você acha que faltou uma posição dos jogadores ou a comissão técnica, o Branco e a sua comissão técnica, tinha que forçar os jogadores a botar o uniforme? É uma questão muito complexa, né? Eu acho muito difícil a gente comentar sobre essa situação. Acho que nós somos patriotas, nós temos que valorizar o Brasil. É claro que existem patrocinadores, já se criou uma regra de que você não pode fazer gol, tirar a camisa, porque você tira o patrocinador que está te bancando, Enfim, eu acho que é uma coisa muito complexa. Eu sou a favor do patriotismo. Mas estamos entrando numa bolha, uma discussão tão em relação a tudo na vida política que acaba atrapalhando até o esporte. O jogador tem que ser feliz, tem que se divertir. Os esportes coletivos, os esportes em geral, é para se divertir. Nós estamos levando o lado político para o futebol, para o esporte em geral. Isso é uma coisa que me incomoda, Borges. Mas eu acho que o Brasil não tem problema nenhum em relação a tirar o uniforme, não. Eu não gosto dessas coisas, não. Tem que ser Brasil, Brasil é Brasil, pô. Ô, Luciana, cabe multa? Como é que é essa situação? Você, como advogada brilhante que é também, jornalista. Luciana Campos. Então, vai depender muito do contrato, o que rege o contrato e o que foi acordado também, né? Eu não sei se isso é passível de multa prevista em contrato ali, já que até onde eu sei, a atitude dos jogadores tem a ver com os patrocinadores da CBF, né? E aí você tem um outro lado, que é a questão do COB. A entidade maior daquele evento é o Comitê Olímpico Brasileiro e há uma orientação nesse sentido. Eu não sei se essa orientação, do ponto de vista contratual, ela, se quebrada, ela gera algum tipo de multa. Eu concordo com o Jorge, acho que é uma tradição, todos cumpriram com a tradição, não faz sentido só o futebol quebrar essa tradição. Mas, do ponto de vista legal, é preciso observar o que está escrito no contrato e se há algum contrato nesse sentido. Muito feio, né, Sérgio Américo? Muito feio essa situação, né? Sim, para acrescentar o que todos os companheiros disseram, que eu penso o seguinte, o torcedor do Brasil está preocupado, está feliz, está contente, é que o Brasil ganhou a medalha de ouro, é bicampeão olímpico, entendeu? O torcedor está ligado nisso. Agora essa briga de COB, CBF, que é tão antiga, isso é chato para burro. O COB já disse que vai acionar o departamento jurídico e realmente vai correr atrás. A CBF e o COB não se entendem, não é de hoje. Aí os caras aproveitam, esses caras querem palanque. Eles querem que realmente o que eles desejam apareça para a mídia. Só pode ser porque o importante é a medalha de ouro.
Agora, eles esperam um momento tão importante como esse de recebimento de medalha para demonstrar ao mundo inteiro essa falta de entrosamento entre o COB e a CBF. Realmente é lamentável, mas, como eu disse, que vale a medalha de ouro, deixa os caras brigarem nos bastidores, não estou nem aí. Vamos fazer o seguinte, dando uma paradinha no primeiro bloco, porque vem aí a primeira parte do 4x4. No segundo bloco, nós vamos falar de Vasco, que joga daqui a pouquinho, enquanto o Vila Nova, abrindo mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 9h30, em São Januário. E depois o Botafogo joga na quinta contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Botafogo que vem de 4 vitórias. Vamos falar de Vasco e Botafogo. Daqui a pouquinho, o Rio corre para Max. Voltamos para o segundo bloco do programa Max Esporte. E agora vamos falar de Vasco e Botafogo daqui a pouquinho. E você já sabe, o oferecimento do programa Max Esporte é de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. Olha aqui, o detalhe é o seguinte, Zona Sul 2, endereço Visconde Caravela 55, Pinheiro Guimarães 45A e Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes 12.342. Vamos botar a galera aí de novo, porque a gente começa com Vasco e Botafogo. Vamos falar do Vasco, porque a bola já rola daqui a pouquinho, daqui a instantes, aqui vamos ter o Vasco enfrentando o Vila Nova. E o Vasco conseguiu uma boa vitória num encharcado estádio do Barradão, conseguiu vencer o Vitória pelo placar de 1-0. E vem na mesma toada do Botafogo. Mas qual é a diferença, Sérgio Américo, do Vasco para o Botafogo nesse momento? O Vasco e o Botafogo. O que está sendo diferente? Olha, eu acho que Vasco e Botafogo, nesse momento, a diferença não é tão gritante assim, não. Embora eu entenda que essa campanha do Botafogo de 4 jogos seguidos, isso dá um plus ao time alvinegro. O Vasco vinha de uma sequência de resultados negativos. Aí foi a Salvador, e aquilo ali não foi futebol, né? Foi polo aquático. Tanto é que o jogo lá em Salvador, no resultado positivo diante do Vitória da Bahia, ficou paralisado 1 hora por causa da chuva e mesmo assim o gramado não melhorou. Ficou realmente muito encharcado. Mas o Vasco teve força física, teve ímpeto, conseguiu fazer 1-0 logo no início com o Sarrafiore e sustentou o resultado. Eu sei que os dois técnicos, tanto o Ederson Moreira como o Lisca, estão começando o trabalho. Mas eles estão tendo, na minha opinião, uma performance melhor do que seus antecessores. Não só pelo resultado, mas também pela forma como que o time está jogando, ou os times estão jogando. Então, meu amigo, eu entendo que o Vasco, em nível de Série B, pode evoluir. O Lisca não é só um animador de auditório. Ele tem boas ideias táticas. Eu estou vendo o Vasco numa transição melhor, meio campo-ataque. É um time que está conseguindo ter mais confiança, está se mostrando mais seguro dentro de campo. E o Botafogo também. O Ederson Moreira, para mim, colocou o Botafogo com mais avanço dos laterais. O Rafael Moura entrou no segundo tempo. É um cara que 100% fisicamente vai ser titular. O Joel Carlos já entrou também na partida do Botafogo. Então, esses dois times podem evoluir agora. Para chegar no G4, realmente vai ser uma tarefa bem complicada, embora eles estejam próximos, né? E só um detalhezinho para acabar. Porque Mancano não vai jogar daqui a pouco não, que está suspenso. É um grande desfalque para o Vasco. E aí, Luciana Campos, você que acompanha na 94 FM e comenta com brilhantismo os jogos do Vasco. De vez em quando o Jorge Ramos escala você no jogo do Vasco. Ele está agora escalando você em outro jogo, é porque acho que ele está contra o Vasco a favor do Botafogo. Mas, de qualquer maneira, Luciano, o que você acha? Você que elogiou tanto o Vasco realmente está bem? Olha, eu vou fazer o Vasco na sexta-feira, o próximo jogo do Vasco. Tô vendo então, até beleza. Aqui. Tá vendo? Vou fazer o Vasco na próxima vez aqui. Ó. Você falou lá pela rádio. Então já está a escala pronta. A escala já está pronta. Eu acho que, assim, os dois... eu concordo com o Sérgio Américo, porque, assim, de fato, o que a gente vem observando é que, tanto do lado do Botafogo quanto do Vasco, os times vêm ganhando jogos, inclusive com os mesmos jogadores. Essa formação não é muito diferente para o técnico anterior, não. Mas a vontade, o posicionamento, até mesmo a questão defensiva,
ela tem uma diferença, assim, tanto do Vasco quanto pro Botafogo. O Botafogo engrenou, né? Porque o Vasco ali deu uma parada porque perdeu pro Botafogo, mas depois, logo em seguida, conseguiu ganhar aí essa partida, que foi uma partida realmente lamentável, assim, um problema sério lá por conta da chuva. Mas a questão para chegar no G4, nenhuma das duas equipes conseguiu, até agora, estar ali no G4, né? Eu acho que esse é o grande desafio das duas equipes e precisam manter esse ritmo. E a gente sabe que a Série B é resultado, até porque essa Série B desse ano está disputadíssima. Então, o que se espera é que tanto o Botafogo quanto o Vasco eles continuem mantendo os resultados até para poder chegar lá no G4. Ô, Bocão, você que é ex-jogador, daqui a pouco eu vou ao Jorge, porque eu quero fazer uma provocação para o Jorge, porque o Jorge disse que o Botafogo estava muito mal, que ele não aguentava assistir o jogo. Ele foi de férias, ele combinou com o Botafogo, que ele entrou de férias, foi passear e o Botafogo começou a ganhar, para rimar com... Mas você, em relação ao Vasco da Gama, como jogador, o Lisca botou num jogo de meio de semana contra o São Paulo 3 zagueiros. Aí daqui a pouco muda, sai de 3, vai para outro sistema de jogo. Muda totalmente o meio-campo. Isso é bom para o jogador ou é ruim? Força, logicamente, ao pessoal que está fora treinar melhor para poder ganhar uma posição. Borges, muito provável que quando você tem uma semana cheia, você consegue ter alternâncias táticas, né? Para justamente estudar um adversário e nessas alternâncias táticas variar. Fazer algumas variações de marcação, de posicionamento e, evidentemente, de transições de ofensivas, de movimentações de bola. Enfim, eu acho que quando se troca o treinador, há um impacto, né? Tem esse impacto. Os dois treinadores, tanto do Vasco quanto do Botafogo, o Lisca e o Anderson Moreira, não têm por completo ainda os seus modelos de jogo. É muito pouco tempo. Não se pode. É muito mais posicional, é vídeo. E é claro que, por exemplo, eu vou falar sobre o Lisca, ele tem essas alternâncias táticas. O Vasco penou, de uma certa forma, na Copa do Brasil, foi eliminado com a chegada do Lisca. Para mim, não teve dentro do Lisca ainda. É muito mais posicional. Em termos de Anderson Moreira, teve a semana cheia, já estou me transferindo agora para o Botafogo, teve uma semana cheia para a gente ter um pouquinho de dedo do Anderson Moreira. É claro que o primeiro tempo não agradou a todos nós, eu como comentarista da Botafogo TV, não me agradou, porque ele mudou posicionalmente o Diego Gonçalves, que vinha rendendo muito pelo lado esquerdo do Botafogo. Ele começou a ter essa percepção no intervalo do jogo, quando mudou o Diego Gonçalves, voltou à sua posição original pelo lado esquerdo. O Botafogo não sofreu, não chegou a sofrer, foi um segundo tempo mais consistente. O Botafogo não toma gol há 4 jogos, mas é claro, se a gente for falar de troca de treinador e você pegando um Confiança, que é o último colocado que o Botafogo sofreu, ganhou do CSA com 2 falhas individuais dos jogadores do CSA, e a partida melhor do Botafogo foi contra o Vasco da Gama, que suas linhas foram todas compactadas, jogou-se um futebol não de performance, de melhor performance, mas consistente e com criatividade para que o Botafogo pudesse ganhar um jogo, é claro, eficiente nos seus contra-ataques. O Botafogo se tornou um time ativo. E eu acho que o Anderson Moreira faz muito bem. Ainda requer um pouco de tempo, mas está fazendo muito bem. O teste de prova agora, aliás, o teste do Botafogo agora é jogando fora de casa, que foram 3 jogos em casa e 1 fora. É isso aí. Ô, Paulo César Oliveira, Guerra Cano fora do time do Vasco daqui a pouquinho. É um desfalque realmente, porque não tem outro jogador, né? Um jogador que realmente faça o que o Cano faz na grande área. Não, ele ficou mudo. Agora, vamos lá, Substituto não tem, mas para o Vasco, mais do que um jogador específico que é de grande valor, e obviamente ninguém contesta o valor do jogador, mais importante é ser pragmático, é conseguir os pontos, é jogar feio, se for o caso, mas ganhar, porque a equipe já se aproximou, já fica bem próxima realmente do G4, que é fundamental, o Botafogo também, e algumas semanas atrás nós realmente jamais poderíamos imaginar que os dois poderiam estar próximos, mas apesar de equipes limitadas, o que importa também nesse momento é que o nome dos clubes, é que a dimensão das equipes pode levar também a uma pressão maior sobre os adversários. E isso pode ser também de valor fundamental para a classificação, não só de um, mas dos 2 cariocas
que é o que todos nós esperamos. Olha, o Jorge Ramos, o Bocão mandou um recado do pessoal que mandou recado lá pela Bota TV. Fez o seguinte, pede o Jorge para tirar férias de mês em mês. Ele tira 20 dias e trabalha 10. 20 dias trabalha 10, porque foram 4 vitórias seguidas do Botafogo nas suas férias. E aí, o Botafogo agora já te faz sorrir, não? Olha, o Botafogo me faz sorrir um pouco mais, né? Não tenha dúvida nenhuma. Tanto o fracasso como o êxito são vários fatores que contribuem para isso. Agora, uma coisa é muito estranha no Botafogo, né? Porque a saída do Chamusca e a chegada do Anderson, o Botafogo começou a ter os resultados, né? Não sei se existia uma panela ali dentro e os jogadores, alguns jogadores perceberam isso, inclusive um desses jogadores foi o ponta Enio, que revelou isso publicamente, contribuiu para esse momento ruim do Botafogo. Com a chegada do Chamusca, o time melhorou bastante, e liderado sempre pelo Chay, que é, para mim, o melhor jogador do elenco, e com outros jogadores, como é o caso do Daniel, o Diego Gonçalves, no caso, o Diego Gonçalves, que subiu muito de produção, e agora falta, né, um pouco mais de criação no meio de campo. O Botafogo está num bom momento, o campeonato por pontos corridos é um campeonato de regularidade, e a história mostra que quem chega no final do primeiro turno, início do segundo turno, entre ali os 4 primeiros colocados, tem condição, né, pelo menos a retrospectiva dos campeonatos mostra isso. Com relação ao Vasco da Gama, eu acho que o Vasco oscila bastante. Ganha, perde. O Lisca, ele pode ser doido, mas ele é bem inteligente, ele sabe trabalhar num vestiário, e o Vasco vai se encaixando também. Eu acho que as duas equipes vivem agora um bom momento. Vamos ver como é que daqui a pouco tem um jogo do Vasco da Gama, como é que a gente vai, o Vasco vai se portar. É um jogo complicado, mas tanto o adversário do Vasco quanto do Botafogo estão abaixo na colocação da tabela. E é momento, mesmo o Vasco jogando em casa, de vencer, e o Botafogo fora, que tem também condições de vencer. Borges. Luciana, o pessoal do Vasco está dizendo o seguinte, que é uma reta importantíssima para o Vasco. Você faz jogo de sexta-feira, qual é o jogo de sexta-feira? Só para confirmar. Vila Nova hoje e contra o Remo. Contra o Remo lá em Belém do Pará. Como é que você vê essa semana do Vasco e a sequência do Vasco aí, que precisa ter, como disse o Sérgio Américo, vinha de derrotas, ganhou. Precisa ganhar essas 2 partidas ou não? Pois é, vai ser uma semana cheia, uma semana que eu penso que tudo vai depender do jogo de logo mais, né? Porque aí ou você embala o time, ou você dá uma queda no time, até porque está próximo ali. Botafogo e Vasco, que eu estava vendo aqui na tabela, eles estão próximos ao G4, mas ainda não chegaram. Então, esses 2 jogos, o de hoje, né, contra o Vila Nova, e sexta, são importantíssimos se a gente imaginar que a gente já está chegando na 17ª rodada. Ou seja, se aproximando ali da metade do campeonato, e o Vasco ainda não entrou no G4. Então, essas duas partidas, elas são importantes, não só para o psicológico da equipe, como também para a tabela, para que o Vasco se aproxime e chegue de vez ao G4 e vire, né, para o segundo turno, já ali embolado com as outras equipes, porque a gente sabe que a competição está grande ali para a subida. Sim, Bocão, diga. Não, rapidinho, só bem dito pela Lu também, em relação ao Vasco e Botafogo, mas só para complementar aqui o que o Jorge Ramos disse, em relação a uma panela e tal, é claro que quando o Chamusca veio para o Botafogo, isso eu falo muito nas transmissões da Botafogo TV, quando a gente fala de Chamusca, o Chamusca trouxe uma base, 2, 3 jogadores de Mirassol e Cuiabá, justamente para ter um pouco mais de entrosamento, já que o Botafogo, dos remanescentes do ano passado, somente Canu e o Varley. Então você monta essa base. Quando você monta essa base, supostamente você tem um padrinho do lado de fora. Não é uma coisa pejorativa. Supostamente você tem um padrinho. Então chega o momento do campeonato que você dá aquela acomodada. Quando se troca um treinador, que supostamente o teu padrinho vai embora, você tem que mostrar serviço. Então por isso o Botafogo está muito mais intenso, porque ninguém quer terminar a Série B na reserva,
Os jogadores do Chamusca que ele trouxe, esses jogadores não podem ficar mais acomodados, ou supostamente acomodados. Eles têm que mostrar o máximo para se tornar titulares até o final da competição. Ô Sérgio Américo, Operário em Ponta Grossa, que você já deve ter ido a Ponta Grossa com certeza. É lá. Não? Ponta Grossa não. Pelota, mas não foi? O que você prefere? Não somos chegados a essa cidade não, Borges. Você prefere ter ido a Ponta Grossa ou a Pelotas? Porque o jogo é de Ponta Grossa daqui. Pô, pelo amor de Deus, hein? Não, eu vou a Rio Grande, que é ali pertinho. Aliás, eu de carro indo para Montevidéu várias vezes, dormi em Rio Grande também, tem churrascaria boa lá. Mas pergunte, Borges, o que você quer saber? É, por isso, eu quero saber esses dois jogos, quanto o Operário e quanto o Brasil e Pelotas. O Botafogo tem a melhor sequência, o melhor mando de campo, né? Quando joga no seu campo, tem realmente feito bonito. Mas em relação a fora das 4 linhas do estádio Newton Santos, o que você acha? Bom, devido à pandemia não tem público, né? Então essa questão de campo fora, aquele estádio do Brasil de Pelotas eu conheço bem, o Bento Freitas, aquilo ali com a torcida chavante, que é a torcida do Pelotas, é realmente um caldeirão. Eu já vi o Flamengo passando sérias dificuldades no Bento Freitas para vencer. Em Ponta Grossa, lá o estádio eu não conheço, mas é o que eu digo, com a pandemia e sem público nos estádios, a gente não pode colocar essa situação fora de casa como realmente um dos principais fatores. Eu acho que, de qualquer maneira, por tudo que foi dito pelos meus companheiros, o Botafogo fazer essas 2 partidas fora de casa, o Brasil de Pelotas já está preocupado até com o rebaixamento para a Série C. O Operário está ali também, perde, ganha. Esses 2 adversários necessitam do resultado, assim como o Botafogo, para chegar no G4. O que tem de bom é que o Botafogo vai fazer 2 partidas complicadas em um momento de ascensão. Claro está que diante do Vila Nova, o Vila Nova também fazendo uma campanha irregular. O Botafogo tem que fazer o dever de casa diante do Vila Nova para ganhar realmente casca e continuar essa trajetória nessas 2 partidas, em Pelotas e em Ponta Grossa. É isso que eu penso, Borges. Ô, Jorge, você que esteve lá no Sul, está fazendo muito frio. Parece que vem outra frente fria que já chegou no Sul. Realmente está fazendo muito frio por lá? Muito frio. Eu peguei uma temperatura de -1 no Rio Grande do Sul, ali na Serra Gaúcha, com a sensação térmica de -6 graus. Geada durante 2 noites, 2 madrugadas, e na noite anterior, né, eu cheguei na quinta, na noite anterior, na quarta-feira, havia nevado em vários municípios. Muito frio no sul do país. Ô, Paulo César, você que está acostumado ao frio da Europa, como é que os jogadores se preparam? Os jogadores, por exemplo, aí da Europa já estão mais ou menos acostumados, mas o brasileiro que chega, sente aí realmente a questão do frio, falando em relação ao Botafogo, que vai enfrentar um frio fortíssimo em Pelotas no jogo do final de semana. É importante que o Botafogo tente se adaptar o mais rápido possível a essa questão climática. Quem está na Europa sabe que futebol é desporto de inverno. É o que sempre dizem aqui. Chuvas, neve, frio, tempo adverso. Essa é a base do futebol, porque, afinal de contas, ele é disputado fundamentalmente os campeonatos europeus entre setembro e junho. Portanto, pegam o inverno na totalidade, também o outono. Obviamente que é sempre uma questão de adaptação, mas a preparação dos jogadores é fundamentada na própria questão do biotipo natural de cada um, que na maioria das vezes vem da Europa e está acostumado com a questão do inverno. Quanto aos jogadores brasileiros, esse é o principal pesadelo de todos aqui. Quanto mais para o norte da Europa, mais dificuldade, né? É mais complicado. Eu joguei a -15 e saindo de um verão de 42 graus aqui no Rio de Janeiro, me ligaram, você tem que estar aqui no final do ano, 8 anos de Espanha, e passei por várias situações assim complicadas. Eu queria uma experiência mas sempre adaptado. Eu queria uma experiência sua, porque os jogadores, alguns botam luva. Por exemplo, em Caxias do Sul, de vez em quando, só para a gente fechar aqui o nosso segundo bloco, os jogadores botam a luva. Por que a luva na mão? Facilita alguma coisa para o jogador, meu querido Octávio Bocão? Borges, é uma coisa muito complexa. Eu não sei lá, eu acho que eu durmo, por exemplo, de meia, mas de short e de camiseta. O pé me aquece, mas eu não consigo botar o edredom. Mas por exemplo, os jogadores têm uma adaptação maior em relação à massagem. Existe uma massagem antes de você entrar em campo que aquece, né?
Então, acho que é muito complexo. Tem gente que sente mais frio na mão, outros no pé. Então, acho que o Paulo César Oliveira pode explicar um pouco melhor. Eu sempre me adaptei a isso, tá? Sempre me adaptei. São os primeiros pontos do corpo de congelamento, Bosch. São os primeiros pontos do corpo suscetíveis ao congelamento, para além de nariz e orelhas também. Ou seja, são os pontos que mais facilmente congelam. Por isso, eu estou muito frio na orelha, eu estou aqui com a orelha gelada. Mas você, por exemplo, Paulo, fechando o segundo bloco, quando joga as suas peladas em Bruxelas, joga com luva ou sem luva no frio aí da Europa? Sem luva, sem luva. Sem luva. Sabe? Tem que ser. Não, já adaptação completa. Você é raiz, Paulinho! Valeu, então. Olha aqui. Vem aí o terceiro bloco. E o terceiro bloco está sendo esperado por todo mundo, porque é o outro 4. O 4x4, um 4, a gente já falou que foi 4 vitórias seguidas do Botafogo. Agora vem o 4 chapuletado. Olha aqui como é que está o tempo, tá vendo? Olha lá, tá com nuvem, já teve de tudo aqui. Por isso que eu botei esse quadro aqui, tá certo? A gente volta já para o terceiro e último bloco aqui do Max Esporte. Você já sabe, o Rio corre para Max. Valeu, voltamos para o último bloco. Como diz o nosso Ricardo Mazella, é o seguinte, já estou com saudade, ele também já está com saudade, todo mundo com saudade para a próxima terça-feira. Mas agora nós vamos falar de Flamengo e Fluminense que vão disputar, vão representar o Rio de Janeiro na Libertadores da América essa semana. O Flamengo na quarta-feira e o Fluminense na quinta-feira. O Max Esporte aqui na TV Max tem oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Jante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. Olha aqui, 2 endereços na Zona Sul, Visconde de Caravela 55, Pinheiro Guimarães 45A e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes 12.342. Vamos chamar a galera agora, porque a galera tá todo mundo babando. Tá todo mundo babando. Quem quer falar? O Paulinho, vamos falar com o Paulinho, que ele adora o CRF. E o Paulo César Oliveira começa a bater essa bola. O que houve com o Flamengo? Foi soberba? Foi assustado porque, sabe aquele boxer? Entra no ringue, abre aqui a guarda e levou. E aí não tem mais jeito. Levou, ele já caiu, nocaute e acabou. O que você acha? Houve soberba? Como é que você vê essa situação? Bom, eu acho que houve uma equipe adversária preparada para enfrentar uma equipe que é uma excelente equipe, mas que tem as suas falhas, apesar de muita gente tentar branquear as falhas que são muitas vezes visíveis. E o Internacional se preparou bem. Foi taticamente uma equipe bem aplicada, inteligente, contra-atacou bem. E eu não atribuo a falhas a vitória do Internacional. Atribuo uma boa preparação tática, uma forma objetiva de jogar, e os contra-ataques encaixaram na perfeição. Acho que o futebol é isso. Não há muito a dizer. Agora, se você me falar sobre a soberba, bom, ela existe, mas ela existe alimentada por tudo que a gente vê. Na realidade, o que o Internacional fez foi o que muitas equipes poderiam e deveriam ter feito. O Internacional foi eficaz. E isso aí ficou bem claro no placar. Obviamente que é exagerado, 4-0, alguma coisa muito acima. Mas não vejo com muita surpresa a vitória do Internacional no Rio de Janeiro, não. Já a gente fala mais de Flamengo, porque o Paduano não tem esse negócio. O Trovão Azul não tem essa soberba. Joga em campo, entra no campo e ganha. É ou não é, Sérgio Américo? É claro, né? Vamos descontrair o programa, porque futebol raiz, né? O Bocão é ex-jogador, ele sabe da importância do futebol raiz, como os meus colegas. Então, só para destacar, o Paduano Esporte Clube da querida Santo Antônio de Pádua, na 15ª rodada da Série C, já está terminando a primeira fase, estamos quase nas semifinais. Então, na 15ª rodada da Série C do Carioca, no estádio Joaquim Flores de Almeida, em Nilópolis, o campo do Nova Cidade, o Paduano meteu 5-0 no Itaboraí Profute. 5-0, gols de Paulo Vitor em cobrança de falta, Anderson, 2 pênaltis ele bateu, converteu, Anderson em cobrança de pênalti 2 vezes, Dudu e o William Carioca. E agora nós vamos ter a disputa da penúltima rodada da Série C, que vai ser no próximo domingo, às 15 horas,
no CFZ, Centro de Futebol Zico, no Recreio dos Bandeirantes. E aí vai ser um jogão, porque Paduano e Belford Roxo. O Belford Roxo é o líder da Série C, com 39 pontos, já está classificado para as semifinais. E o Paduano é o segundo colocado, tem 35 pontos. Então, Paduano e Belford Roxo, choque de gigantes, né, podemos dizer assim. E se o Paduano vencer domingo no CFZ, na penúltima rodada da fase inicial da Série C, dependendo de outros resultados, ele já se classifica antecipadamente para as semifinais, que essa semifinal vai reunir as equipes classificadas da primeira à quarta colocação. Então, Paduano bem, e é por isso que eu mando um abraço para o Robertinho, gerente de futebol, para o Márcio Barros, que é o gestor de futebol do Paduano, sempre ligado no programa, todos eles na torcida. Domingo é vencer ou vencer para o Paduano, meu amigo Borges. Fechando aí o nosso papo, Sérgio Américo, já a gente vai falar mais de Flamengo e Fluminense. A filhinha do nosso Bira teve um probleminha no ouvido. O que ela faz? Claro, já falei para o Bira, já botei o Bira na cara do gol. Procura o meu amigo vascaíno, Dr. Rodrigo Pego. Dr. Rodrigo Pego, Rua Dias da Cruz, número 155, sala 514 no BR. Dias da Cruz, 155, sala 514 no BR. Dr. Rodrigo Pego vai atender com o maior carinho a filha do nosso querido Bira. E o Bira, que está tossindo muito, também pode ir lá, que ele dá um jeito. Tá bom, Bira? Bira e os telespectadores do programa, todos podem procurar o querido vascaíno Dr. Rodrigo Pego, o Pelé dos otorrinos, meu amigo Borges. Deixa eu dar uma passada na Luciana. Luciana, teve um amigo meu que falou essa semana o seguinte, depois da pancada. Na pancada não, que eu não vi nem a placa do carro. A placa do carro eu estou procurando até hoje. Eu não achei a placa do carro. O problema é o seguinte, em relação à questão do Flamengo, os jogadores não sabem perder no Flamengo, entendeu? Não sabem perder. Quando começam a perder, ficam nervosos. Há uma falta de controle emocional? É o que aparenta, né? A própria atitude do Gabigol, a gente percebeu isso. O jogo de domingo foi um jogo em que tudo deu certo pro Inter, como o PC destacou, e falou uma coisa acertada. O Diego Aguirre soube montar a equipe, o contra-ataque entrou e houve falhas. Aí eu discordo do PC, houve falhas sim do Flamengo, houve falha dos laterais, a falha da zaga. Aliás, o sistema defensivo do Flamengo não funcionou. O Flamengo teve até chance, mas o Daniel estava em noite também inspirada e defendeu tudo que pôde e o que não pôde. O placar elástico mostra uma displicência, né? E isso, assim, é bom para a equipe não achar que pode vencer tudo. A equipe não é invencível, ela vai sofrer revés como sofreu. É pensar, tirar as lições dali. Houve erros das laterais, como eu falei, do sistema defensivo, algo que a gente já sabia que existia no Flamengo, mas em virtude das vitórias, das goleadas que vinham sendo feitas, acabaram ficando de lado. E aí você teve algumas posturas que são criticáveis, que devem ser criticadas sim, como a do Gabigol, não precisava daquilo, inclusive achincalhando o futebol do qual ele faz parte, do qual ele é ídolo, né? Não dá para você chamar o futebol brasileiro de várzea, um cara que é tido como ídolo, não faz sentido, né? Mas, enfim, acho que faltou ali o Flamengo, talvez uma certa humildade a alguns jogadores, enfim, isso eu acho que a derrota ali funciona para, olha, nós somos um time, a gente vai perder, e quando a gente perder, tem que saber perder, faz parte do jogo e seguimos em frente. César Américo, antes de chamar os outros, um minuto só, Bocão, que eu vou falar de campo e bola com você para saber se a virada de chave já começou desde ontem e hoje principalmente para jogar contra o Olímpia, o jogo será no Paraguai. Sérgio Américo, e a diretoria não faz nada com o Gabigol? Passa a mão na cabeça do Gabigol? Pois é, Borges, é aquela história. Não dá para ficar nessa situação com o Gabigol. A gente sabe que ele é um artilheiro, um jogador importante dentro das quatro linhas, mas espera aí, né? São 6 expulsões do Gabigol nessa temporada, a maioria delas por atitude antiesportiva. O que ele está achando? O árbitro da partida paralisa o jogo para atendimento ao goleiro do Inter. Tudo bem que possa ser aí uma forma de retardar. Ele vai dar um bicão na bola, toma um amarelo, aí depois fica aplaudindo ironicamente o juiz à distância. Ele acha que o quarto árbitro não ia ver? O Brasil inteiro viu, o mundo viu. O Gabigol tem que dar um tempo nisso.
Agora, não pode passar a mão na cabeça do jogador, tem que parar com essa mamãezada em cima do Gabigol. Só que nada aconteceu, a vida seguiu. Isso é um mau exemplo, porque acaba criando uma situação que outros jogadores vão se achar no direito também de fazer o que bem entendem dentro de campo e tomando cartões em momentos que não poderiam acontecer. Para mim, o Gabigol tinha que ser multado, 20% do salário. Entendeu? Agora, houve empáfia do Flamengo, houve soberba, claro que houve, 7 jogos goleando todo mundo, excesso de autoconfiança, adiantou suas linhas, achou que ia vencer o Internacional na hora que quisesse. Foi bom tomar essa chapuletada, porque foi na hora certa, para que todos caiam na real e sinal de alerta fique ligado a partir de agora. Se acontece diante do Olímpia no Paraguai, adeus Libertadores, né? Borges. O detalhe que eu queria saber de você, se isso influencia os outros jogadores, a atitude do Gabigol. Não, na realidade, o Sérgio Américo foi brilhante. Sendo flamenguista, foi brilhante. A cultura já é de uma entrada... Falando mal do Flamengo, eu sou brilhante, né, Boca? Faz parte. Falando mal do Flamengo, eu sou brilhante, né? Segue. Mas eu dei minha opinião sincera. Mas é verdade. Você foi perfeito quando você diz que já há uma soberba natural na cultura do Flamengo. É claro que deixou a desejar o Flamengo no volume de jogo produtivo. Finalização, jogo coletivo. O Flamengo perdeu muitos gols. O Inter pressionou o homem da bola e fez com que o Flamengo tivesse um nível de exigência um pouco maior. Mas em relação ao Gabigol, gente, está no DNA do Flamengo, da torcida, e isso é passado para o jogador. Então, quando você vem de várias vitórias seguidas de goleada, por parte, nós da imprensa, quando eu falo nós, eu estou incluído também, a imprensa começa, os caras chegam em casa, gol de 4, gol de 5, eu não sei das contas, memes, o Flamengo só guarda de 3, de 4, de 5, Corinthians, foi menos. Então, o Jorge Saravera foi perfeito. Gente, tem que ter um pouco mais de cuidado com isso. É claro, o Flamengo continua sendo favorito. O jogo não encaixou. Agora, a gente não pode desmerecer as variações táticas, o jogo coletivo do Internacional, que aproveitou, foi eficiente. O Internacional foi totalmente eficiente. Se o Flamengo faz os gols... Exatamente, Sérgio. Se o Flamengo faz os gols que teve a oportunidade de fazer, como vem fazendo, a gente não estava aqui discutindo. O jogo podia ser 4-3, 4-2, 5-4 Flamengo. Acho que tem que ter um pouco mais de cuidado. Essa soberba ela é passada pelos jogadores. Faz parte da cultura daquele nós somos os melhores, somos maiores. Com todo respeito à instituição, deixando o torcedor de lado. O Sérgio Américo foi brilhante falar isso. Juro por Deus, Pedro, que falou mal do Flamengo, não. Falou uma coisa correta. E é assim que funciona. Sim. O Flamengo é franco favorito a tudo. Correto. Ô, Jorge, vira a chave amanhã? Tem que virar a chave, tem que virar de qualquer maneira. Jorge, o que você acha? Vira a chave contra o Olímpia ou esse impacto do jogo de uns 4-0 vai fazer alguma coisa a favor até do Flamengo, porque o Flamengo vai ficar mais esperto, será? Olha, Borges, eu espero que sim, né? Eu acho que você aprende muito mais na derrota do que na vitória. Não tenha dúvida disso. Uma sapecada de 4-0 é uma sapecada que ela dá reflexos, uma dimensão muito grande. O Domenic Torrent, ele levou uma sapecada, se não me engano, na Libertadores, e uma do Atlético, de 4-0, e uma de 5-0 na Libertadores. Independente Del Valle. E dançou. O Renato tomou essa sapecada agora, vinha de uma sequência muito boa de vitória. Eu acredito que o Flamengo vai interpretar isso da melhor forma possível. Foi muito mal, o Internacional foi brilhante, né, porque teve as oportunidades. A mais fácil o cara perdeu, né, o Yuri Alberto, aquela que ele poderia ter feito ali, acho que era o segundo gol naquele momento, ele acabou perdendo. Agora, a questão do Gabriel é brincadeira. O jogador brasileiro é mimadinho, entendeu? Isso na Europa não acontece. Está aí o PC para dizer isso. Aqui é tudo mimadinho. Aí é time de várzea, o Flamengo não faz nada, o cara vai lá, abraça. Deve ter alguma coisa ali que a gente não sabe. A cultura brasileira é essa e algumas outras cocitas que eu não posso aqui falar. Mas é isso, e o PC está aí para dizer isso, essa diferença. Quando vai lá para fora,
Quando acerta, porque vai direitinho. Miudinho, né? Aí vai direitinho, né? E quando começa a estrelar, fica no banco, né? Então, essa hora, o Sérgio Américo pontuou muito bem, Bocão, todos pontuaram muito bem aqui, né? Que tem que chamar e falar aqui, amiguinho, ó, você vai tomar uma multa, vai ficar no banco, entendeu? Ainda vai tomar uma multa de 20, 30, quanto for, porque aí vai começar a aprender. É a minha opinião, Borges. Essa situação, Paulo César, eu quero já partir para o Fluminense também depois, mas primeiro eu quero a opinião de quem vive na Europa. O Gabigol fez um gol, jogou muito, participou muito mal do futebol europeu e voltou fazendo muitos gols e sendo artilheiro, essas coisas todas no futebol brasileiro, que talvez o nível não seja o mesmo. Como é que você vê essa situação do jogador brasileiro, não só do Gabigol, como tem de outros também, né? Bom, quanto à atitude, ela seria altamente reprovada aqui. Aliás, se você se recorda, o Cristiano Ronaldo já passou por isso em uma ocasião em que foi expulso contra o Atlético de Madrid, foi absolutamente censurado por toda a imprensa. Não houve ninguém a proteger, porque não há como justificar atitudes que são de indisciplina, especialmente dentro do campo, e, obviamente, quando você prejudica não só a si, mas como prejudica a sua equipe por inteiro. Então, nesse caso, não há justificativa plausível para o Gabigol. Mas há um outro aspecto também, que vocês agora citaram, a inadaptação do jogador quanto ao futebol europeu. Aqui ele sequer teve a possibilidade de fazer a disciplina, porque ele jogou muito pouco, o rendimento dele foi muito abaixo do que poderia ser esperado. A gente pode considerar como uma adaptação, uma não adaptação do jogador, mas ele não teve sequer a possibilidade de jogar muito. Então, ficou muito limitado. Quanto à questão da disciplina, ela é fundamental por todos, e a imprensa vai muito incisiva nisso, não dando qualquer razão para jogadores que são indisciplinados. Eu quero emendar com você o Fluminense rapidinho pelo seguinte, eu sentindo você meio caído, não sei se é porque são 4 e pouco da manhã aí, é muito tarde, ou é o sono, ou é a preocupação com o seu Fluminense que vem aí. É o pacote. É ruim, hein? Preocupação com o Fluminense, porque é uma equipe que está realmente num momento de grande instabilidade. Eu não gosto muito, aliás, como o Otávio fala e fala muito bem, responsabilizar o treinador por todos os erros, mas nesse aspecto, o senhor Roger é responsável por uma péssima gestão, uma gestão que custou pontos, que eram pontos factíveis, e eu falo sempre isso com grande objetividade. Os 3 pontos contra o Grêmio foram pontos absurdos, com uma equipe de recurso jogada contra uma equipe que estava batida no campeonato, que era um jogo para se ganhar, para se elevar o Fluminense, para se apostar, e a versão Roger de gestão de equipe foi péssima. Por isso, o Fluminense fica aí numa situação que se aproxima perigosamente do Z4. E nesse aspecto, justamente o psicológico pode contar no jogo da próxima do meio de semana, porque, afinal de contas, é fundamental uma vitória, especialmente em casa. Será que a equipe vai ter estrutura para isso? Eu, sinceramente, não sei. Paulinho, o campeonato do Fluminense é a Libertadores. Grave isso, o Fluminense vai chegar à semifinal contra o Flamengo, minha humilde opinião. Não sei se é quartas de final ou semifinal. Semifinal. Então, semifinal, possibilidades do Fluminense passar pelo Flamengo. A minha opinião, que é o único time que não pipoca para o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, é o Fluminense. Mas não vou secar, não, Carlinhos. Porque não adianta o Fluminense classificado. Não adianta o Fluminense classificado para a final da Libertadores e rebaixado para a segunda divisão. Isso, sinceramente, o torcedor do Fluminense seria. Mas e o Mundial? Se for campeão brasileiro da Libertadores? Aí é demais. Mas aí é demais. Vamos fazer o seguinte: eu vou começar aqui. Luciano, algum detalhe a mais aí em relação ao Fluminense? Porque o Fluminense tem o Barcelona e Guayaquil lá. O Barcelona fez a melhor campanha, até melhor do que os argentinos na fase anterior. E aí, o que você acha? Fez a 3ª melhor campanha, né? Inclusive à frente do Flamengo, o Barcelona de Guayaquil. Eu fiz o último jogo do Fluminense. O Fluminense sente muita falta do Caio Paulista e do Gabriel Teixeira, até porque a velocidade é algo que inerente àquele time ali.
Foi um time que passou pelo Criciúma, venceu no Maracanã por 3-1, mas venceu não jogando bem, não fazendo um bom jogo. O Fluminense tem alguns desfalques. No domingo contra o América Mineiro, pecou muito, e um erro bobo do Manuel. O América Mineiro fez um gol e isso desestabilizou a equipe, perdeu 3 pontos importantes, a terceira partida consecutiva, aliás, a terceira derrota consecutiva. É óbvio que isso influencia o psicológico dos atletas, é claro que isso mexe, até porque, como você bem lembrou, o Barcelona de Guayaquil fez uma boa campanha, chega com autoridade às quartas de final, assim como o Fluminense também, mas, assim, impressiona. Vamos ver como é que o Fluminense vai sair na quinta-feira. A gente sabe que jogo de mata-mata é muito diferente do que de pontos corridos e se espera que o Fluminense faça frente, né, como fez anteriormente. Sérgio Américo, você vai falar do Fluminense e já começa os palpites. Flamengo enfrentando o Olímpia, o resultado, e o Barcelona de Guayaquil contra o Fluminense. Aí, fala lá. Não, sobre o Fluminense rapidinho. Resumindo, a falta de variação tática do time do Fluminense está prejudicando. Os adversários já manjaram. Agora, a preocupação é a sequência do Fluminense em meio a tudo isso, porque o Fluminense pega o Barcelona de Guayaquil, que é uma boa equipe, quinta-feira no Maracanã, jogo de ida das quartas de final. Depois vai pegar o Inter em Porto Alegre, embalado com a goleada que impôs ao Flamengo. Depois tem o Atlético Mineiro, 2 jogos da Copa do Brasil, primeiro no Rio, segundo em Minas, e o jogo do Barcelona de Guayaquil na Libertadores. São 3 frentes de trabalho, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, tudo na sequência até o final do mês. Ou o Roger acerta esse time, ou a coisa vai para o espaço. Flamengo e Olímpia, 2-0 Flamengo. E o Fluminense? Fluminense, 1-0 Fluminense diante do Barcelona. Jorge Ramos, Flamengo, Olímpia e Barcelona de Guayaquil, Fluminense. Olha, o Flamengo e o Olímpia vai vencer o primeiro jogo por 1-0. Com relação ao Fluminense, o Fluminense ele tem um time bom para mata-mata, eu acho que melhor do que para um campeonato corrido. E o Roger, eu concordo com o PC, está precisando ali estabelecer, né, um critério de jogo melhor. Eu acho que nesse jogo contra o Barcelona é um jogo de empate. Para mim, esse jogo vai ser 1-1. Octávio Bocão, os resultados. 2-1 Fluminense. E foram seguir o Jorge Ramos aqui. O Fluminense é time de mata-mata. Time de mata-mata. O Fluminense vai surpreender. Gravem isso, hein? Gravem isso. O Fluminense vai surpreender. E o Flamengo e Olímpia, 1-1. Luciana, salva aí, Luciana Campos. Flamengo, Olímpia e Fluminense. E o Fluminense com o Barcelona. Eu acho que o Flamengo vence de 2-0 e Fluminense e Barcelona 1-1. E Paulo César Oliveira, Fluminense e Barcelona primeiro, depois Flamengo e Olímpia. Salva aí, Paulinho. Fluminense 2-0, Olímpia 2-0. Meu amigo, hoje eu não vou poder dar resultado nenhum, mas ficamos aqui com o programa Max Esporte sempre às 8 da noite. Terça-feira que vem tem mais, estamos já com saudade. Meia-noite tem repeteco. Você já sabe, o Rio corre para Max.